Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a gravitação universal. Nós falamos acerca dos detalhes principais ali do céu noturno e a gente falou que nós somos capazes de acreditar que o céu noturno mostra para a gente a posição dos objetos que existem ao redor da Terra, falam para a gente como é o movimento da Terra, como é o movimento do Sol, como são os movimentos dos planetas, como são os movimentos das estrelas e o que eles têm de diferente. Olhando para o céu, Tycho Brahe fez uma grande coletânea de dados que foi analisado por Johannes Kepler. E o Kepler fez questão, a partir desses dados, de procurar regularidades matemáticas e a primeira delas trouxe a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler diz o seguinte: o Sol ocupa um dos focos, um dos focos da trajetória elíptica de qualquer planeta. É isso. Então, os planetas, os errantes, eles orbitam o Sol. Então, o Sol está num ponto que é o foco de uma elipse. Elipse é uma curva. A circunferência é uma elipse, né? Como se os dois focos estivessem no mesmo ponto. A elipse é uma curva bem interessante porque a propriedade geométrica dela é bem legal, né? Tipo, quando você tem um pontinho aqui da elipse, essa distância somada com essa dá um número que é igual, que é idêntico para todos os pontos da elipse. É como se você tivesse um barbante verde aqui, ó, e prendesse ele aqui no primeiro foco e aqui no segundo, e passasse a caneta ali, ó. É assim que você desenha elipse. Né? Então a elipse é uma curva cuja soma das distâncias aos focos é sempre a mesma. E aí o Johannes Kepler, vendo as anotações do Tycho Brahe, que mostrava como é o céu noturno, ele percebeu que o Sol ocupa um dos focos da elipse de todas as trajetórias de todos os planetas. Isso é tão importante que ficou conhecido como primeira lei de Kepler. Beleza? A primeira lei de Kepler diz que a trajetória dos planetas são elipses ao redor do Sol e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Beleza? Dá para extrapolar essa lei. A Lua também faz uma trajetória elíptica ao redor da Terra e a Terra ocupa um dos focos dessa elipse. Todos os satélites que estão aí rondando o nosso planeta, a estação espacial, todos eles fazem uma trajetória elíptica ao redor da Terra e a Terra ocupa um dos focos. Então, quando um corpo celeste gira ao redor do outro, ele obedece à primeira lei de Kepler. Então, a lei de Kepler fala sobre a orbitação dos corpos uns ao redor dos outros. Alguns terão dominância gravitacional, por exemplo, o Sol, como ele tem uma massa enorme, as coisas vão girando em torno dele, não quer dizer que ele não se mova nada, mas o pouquinho que ele se move é quase nada se comparado ao que ele faz todo o resto se mover. Beleza? Então, a primeira lei de Kepler é chamada, portanto, de lei das órbitas. Lei das órbitas. E você vai ver, eventualmente, aí perguntas sobre a lei das órbitas. Então, o que ele trouxe para nós foi isso, que o Sol ocupa um dos focos da elipse, da trajetória. Cada planeta tem a sua elipse. Cada planeta tem a sua elipse. Cada um tem aí um posicionamento diferente, um tempo que ele vai levar e tudo mais. Porém, o Sol está sempre em um dos focos dessa elipse. Beleza? A segunda lei de Kepler, ela traz um pouco mais de matemática. É a chamada lei das áreas. O Johannes Kepler percebeu o seguinte: ó, vou pegar aqui uma trajetória elíptica
ao redor do Sol. Aqui eu fiz uma elipse bem exagerada, mas a verdade é que as órbitas dos planetas do nosso sistema solar são praticamente circulares, beleza? Então é uma elipse que não é muito achatada que a gente tem aqui não. Mas ele percebeu que era elíptico e não circular. Ele foi capaz de perceber isso. Ele percebeu o seguinte, ó, imagina que você tem um planetinha que ele está bem aqui em janeiro. E aí ele chegou bem aqui, ó, no mês de março. Se você faz uma linha até o Sol em janeiro e março, isso aqui delimita uma determinada área. Então, de janeiro para março, bom, passou o mês de janeiro, passou fevereiro, chegou ali, vamos pensar que é o início de março. Então, tem 2 meses ali. Se você tiver por aqui, sei lá, no mês de julho, aí passou mais um mês, agosto, aqui, setembro. Mesmo que você tenha pontos em distâncias muito diferentes, a área varrida é a mesma. Se o tempo que passou é o mesmo, é a mesma área. Se passou o dobro do tempo, é o dobro da área. Imagina quanta coisa, quantos dados ele não teve que olhar durante essas décadas de recolhimento de dados por Tycho Brahe. Imagina quanto tempo Kepler não deve ter levado para chegar a essa conclusão. Essa lei, chamada Lei das Áreas, está relacionada com as áreas varridas durante o movimento, né, dos corpos celestes. Vê como é uma coisa bem, até meio rudimentar, né? Porque você está aqui vendo o pontinho dos planetas ao redor do Sol. Por que planeta? Porque, como a gente viu lá na aula introdutória, um estelário, os planetas são aqueles que ao longo de 1, 2, 3 anos a gente consegue ver muita coisa, né? Ver muita coisa deles acontecendo, aparecendo, a época do ano que eles vêm, que não vêm. Então dá para você encaixar o quebra-cabeça para tentar entender o que mais eles fazem, beleza? Então aqui diz que a velocidade areolar de cada planeta é constante. Então o que é velocidade areolar? A área sobre o tempo. Cada vez que você varre uma determinada área, ela é proporcional ao tempo que se passou. Se passou o dobro do tempo, é o dobro da área. Passou o triplo do tempo, o triplo da área. Metade do tempo, metade da área. Beleza? Isso traz uma consequência bem interessante, porque aqui, quando você está perto do Sol, essa região a gente chama de periélio, porque o Sol é o hélio, né? Então, periélio, perto do hélio, perto do Sol. E essa região mais longe aqui, ó, afastada do Sol, é o afélio, né? Afastado do Sol. Quando você está no periélio, para você poder ter a mesma área, uma vez que a altura desse triângulo curvilíneo aqui é menor, acaba que você tem que andar uma distância aqui na linha que é mais longa, ó, em comparação, por exemplo, com um objeto mais distante, tem um raio médio de órbita ali, ó, naquele ponto ali menor, né? Então essa base fica grande para a altura pequena ter a compensação, que era do triângulo, mais ou menos aí bases, altura sobre 2. Não é um triângulo, mas ele mediu a área exata ali, né? Estou fazendo a aproximação com o triângulo para a gente saber qualitativamente o que acontece com essas imagens. Então, aqui no periélio, eu preciso andar mais distância na mesma quantidade de meses. Ou seja, perto do Sol é mais rápido. A velocidade linear do planeta vai variando. Ele fica rápido perto do Sol e mais lento longe do Sol. Ele fica rápido perto do Sol e mais lento longe do Sol. E isso vai se repetindo. E apesar de a velocidade ser variável, a área varrida a cada intervalo de tempo é a mesma. Olha que ideia genial. Olha que ideia genial que ele teve. Né? E, por fim, a terceira e última lei de Kepler é a lei dos períodos. Terceira lei
chamada lei dos períodos. A ideia é a seguinte, imagine que você tem um objeto central, pode ser o Sol. E aí você tem um planeta que gira ao redor do Sol, e você tem outro planeta, né? Vamos imaginar dois planetas aqui, por exemplo, Mercúrio e, vamos supor, Vênus, né? Pronto, está aqui, Mercúrio e Vênus. Claro que Mercúrio está mais perto do Sol, mais perto. Então a distância de Mercúrio até o Sol seria o raio médio da órbita dele, né? Vamos chamar de R1. É um raiozinho menor do que o raiozinho, né? Que é a distância de Vênus. Esse aqui é Vênus. Esse aqui é o raio de Vênus, né? Vamos chamar de raio 2. Então tá aqui Mercúrio e Vênus. Mercúrio leva um certo tempo ao redor do Sol. Ele é mais rápido do que Vênus. Né? O tempo de Mercúrio ao redor do Sol ele é mais curto, né? na hora de fazer ali a órbita. Mas existe uma proporcionalidade muito peculiar nessa situação. O Johannes Kepler descobriu que o período ao quadrado de um planeta, período da órbita. Então tá lá o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Isso é igual para todos os planetas. Então o período ao quadrado, sei lá, de Mercúrio dividido pelo raio ao cubo de Mercúrio é o período ao quadrado de Vênus dividido pelo raio ao cubo de Vênus, que é igual ao período ao quadrado da Terra. 365 dias e 6 horas. Dividido pelo raio ao cubo da Terra. Uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. Então, olha que legal. Com a informação que a gente tem sobre a Terra, por exemplo, a gente consegue uma relação proporcional para descobrir os valores de período e raio, ou pelo menos a relação entre eles, para outros planetas. E, bom, período de translação com observação é relativamente tranquilo de fazer, né? Não é tão difícil assim. Você faz várias observações ao longo do ano e o Tycho Brahe fez durante algumas décadas, né? Foi quase 30 anos que ele juntou de dados ali. Então, tinha informações suficientes para isso. Né? E você vai falar assim, nossa, de onde o cara tirou isso? Eles ficam tentando, sabe, para achar essas proporcionalidades. Tipo assim, deixa eu ver, o planeta está ao dobro da distância. Cara, mas ele não está ao dobro do raio. Será que é o dobro do quadrado? Não é o quadrado do raio. Não, deixa eu ver se é o cubo da distância. Não, o cubo da distância não dá. Ele vai, tentou, até chegar a essa conclusão. Caramba, o período ao quadrado sobre o raio ao cubo. Isso aqui é experimental, é empírico. Olhando para os números, essa proporção aparece. Tem várias coisas que a gente faz desse jeito, tá? Estudo de mecânica dos fluidos. A gente tem uma parte da termodinâmica aí que ela é toda experimental. Você vai lá, faz, experimenta, vai dobrando algumas coisas, triplicando e vai vendo o que acontece com os outros parâmetros. Se eles dobram, triplica, se eles dobram ao quadrado, se eles triplicam ao quadrado, se é a raiz quadrada, né? E assim sucessivamente. Aí você consegue montar, por meio de uma constante de proporcionalidade, você consegue montar umas fórmulas. Não, então essa lei aqui, ó, é chamada lei dos períodos. Lei dos períodos, ou terceira lei de Kepler. Né? A lei dos períodos está aqui. Paralelamente a isso, a gente estuda as consequências do que Isaac Newton descobriu também, né? Ele é depois, né? Na linha do tempo, do que Isaac Newton descobriu. Só que a linha do Isaac Newton ia por outra argumentação. O Isaac Newton, ele quis seguir a ideia de que a força gravitacional ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim? Imaginou o seguinte, imagina que você tem um corpo, pode ser o Sol, e um planeta. Existe uma força de atração entre eles. Né? A essa altura, o Isaac Newton já sabia o que era força.
Lá no Johannes Kepler, ele não sabia o que era força. Ele não estudou a lei de Newton, porque Newton veio depois, né? Newton veio depois. Então, a força gravitacional está aqui, né? É uma determinada força. Esse aqui é o Sol, né? Com a sua massa, e ali é um planeta. Agora, imagina que você tem o Sol com a sua supermassa lá, e aí, esse planeta com essa massa aqui, né? Aí você pega um planeta aí com a mesma massa, né? Ou um outro objeto com a massa parecida e tudo mais. Só que aí você bota ele o dobro da distância. Então, aqui eu tinha uma distância e uma força. Quando eu coloco o dobro da distância, a hipótese que o Isaac Newton colocou é que a força fica dividida por 4. E se você botar esse mesmo objeto no triplo daquela distância ali, a força de atração gravitacional é a força que tinha lá no primeiro dividida por 9. Então, isso aqui foram especulações mesmo, né? Não é um chute totalmente, porque ele tinha ali a intuição dele. E isso aqui só foi provado muito depois mesmo, tipo mais de um século depois, que isso aqui realmente foi provado. Né? Teve um sujeito lá que estudou o mesmo fenômeno aqui com cargas elétricas, e esse estudo com as cargas elétricas levou ele à conclusão de que dava para produzir um artefato científico lá. E ele fez lá os experimentos, foi o coronel Charles Coulomb, da França, que fez isso. E aí, na hora que ele montou o aparato experimental, um tempo depois tiveram a ideia de fazer a mesma coisa com a gravidade e viram que o aparato servia para provar isso aqui, que o Isaac Newton, que já estava morto e enterrado há décadas, séculos, né, que isso aqui realmente estava certo. Então, Isaac Newton ele propôs o seguinte: matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. É isso. Em vez de equacionamento, era quase poesia. Então, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas. Então, a força de atração entre dois objetos é proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Como toda fórmula de proporcionalidade, existe uma constante de proporcionalidade. Essa constante é chamada constante universal da gravitação. Percebe que eu não estou demonstrando nada. Essa fórmula não foi demonstrada, ela foi pensada com base na intuição da observação daquilo que se via no céu noturno. Então, se quando a gente ficou lá vendo aqueles pontinhos, você não viu nada, não se sinta mal, você é uma pessoa comum. Esses sujeitos conseguiam olhar para o céu noturno, para esses movimentos dos planetinhas, das estrelas ao longo do tempo e tirar esse tipo de conclusão. Era uma galera brava, né? E aí eles chegaram a essa conclusão. O Isaac Newton, né, quando ele trouxe isso aqui para a gente, ele fez um negócio muito legal, sabe? O que ele trouxe para a gente foi assim: se a força gravitacional é a força que atrai os corpos no movimento circular, então essa força gravitacional é resultante centrípeta. Resultante centrípeta a gente pode calcular como mv quadrado sobre o raio, mas a gente também calculou como m ômega ao quadrado vezes o raio. Se esqueceu, volta lá na aula de movimento circular, que isso aqui está lá. Beleza? Então, quando a força centrípeta é a força gravitacional, eu posso dizer que Gmm sobre a distância, né? No caso, a distância é o raio, ao quadrado, isso aqui é m. O que era o ômega lá? 2π sobre o período ao quadrado, vezes o raio. A gente fez isso aqui. Simplificando a massa do objeto que está orbitando, olha que interessante. Simplificando a massa, ou seja, ela some. Se eu tiver objetos com massas diferentes na mesma órbita, essa expressão aqui vai ser válida. Olha que legal. A força pode até ser diferente, mas a relação entre raio e período vai ser a mesma.
ele fez o seguinte, ó, ele pegou o raio, passou dividindo para cá, o 2π elevado ao quadrado, 4π quadrado, pega esse π ao quadrado, t ao quadrado que tem aqui, joga para o lado de lá e desce o gm para cá. Faz aí, velho. Tu vai ter que pegar a caneta e fazer, né? Vai ter que fazer. Então, eu tenho 4π ao quadrado, que é isso aqui. O gm passa dividindo. Gm. O raio desce, raio ao cubo. E o período ao quadrado vai lá para cima. Olha aí, período ao quadrado sobre raio ao cubo é 4, que é um número, π ao quadrado, que é um número, g, constante universal da gravitação, é um número constante, massa do corpo central, que é uma constante. Ou seja, o período ao quadrado sobre raio ao cubo é uma constante para todos os objetos que orbitam o mesmo corpo central. Então, todos os objetos que orbitam o planeta Terra obedecem a essa lógica, que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é sempre o mesmo. E a gente tem um objetozão aí orbitando a Terra, que a gente sabe bastante sobre ele, que é a Lua. Então, a partir dos dados astronômicos de observação da Lua, a gente consegue construir as informações sobre, por exemplo, um satélite que vai ser jogado aí para ficar ao redor da Terra, ou, por exemplo, a Estação Espacial Internacional que está aí ao redor da Terra. Tudo isso pode ser utilizado a partir da terceira lei de Kepler. E a lei da gravitação de Newton, G, mzão, mzinho sobre d ao quadrado, confirma a terceira lei de Kepler. Veja que a terceira lei de Kepler ela é meio que assim, uma evolução da segunda, que é uma evolução da primeira, ou seja, essa formulazinha do Isaac Newton aqui conseguiu confirmar que todas as coisas que o Johannes Kepler estava propondo de fato faziam sentido. Então, conhecendo essas informações sobre força, foi possível fazer uma análise dos dados do Tycho Brahe e, a partir desses dados, concluir todas essas formas que nós temos aqui. Beleza? E a pergunta que não quer calar é: como isso aparece nas provas? Como vão me cobrar isso? Ora, aqui na primeira lei de Kepler, perguntas teóricas. Ele vai te perguntar sobre objetos se orbitando, e aí esses objetos que estão se orbitando vão obedecer a certas propriedades, e ele basicamente vai repetir a letra da lei. É isso. Vai repetir a frase que está aqui. Então, basicamente, faz uma canção, decora a letra da canção e guarda essa propriedade como compreendida. O Sol ocupa um dos focos da trajetória elíptica de qualquer planeta, ou seja, a trajetória de qualquer planeta é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Beleza? A lei das áreas, como que vão te cobrar? Cara, na real, acho que nem vão. Raríssimos itens de lei das áreas mandam você fazer cálculo com área. É sempre uma coisa qualitativa você entender que as áreas varridas são proporcionais aos tempos que se passaram. Basicamente é isso que vão pedir de vocês. Beleza? Essa aqui não. Essa vão mandar você calcular. Vão falar sobre satélite geoestacionário. Ah, porque um satélite geoestacionário demora aí 24 horas para dar a volta ao redor da Terra. Ele é chamado de geoestacionário porque ele leva 24 horas para girar ao redor da Terra. E como a Terra leva 24 horas para girar em torno de si mesmo, então ele vai acompanhando a rotação da Terra. Né? Vai acompanhando e vai girando junto. E aí uma pessoa aqui na superfície da Terra, quando vê esse satélite, pensa que ele está paradinho no céu. Beleza? E isso acontece, real. A gente joga de propósito. Muitos satélites são satélites de telecomunicações, né, que a gente bota ali, tem que ser bem na linha do Equador, né, para ele poder ter essa característica de geoestacionário. E aí, conforme a Terra vai girando, ele gira junto, né, rigorosamente, né, no mesmo tempo, de 24 horas. Né? A distância dele é bem longe.
né? O raio da Terra aí, ó, é uma bolinha aí, ó, um raio de 6.000 e poucos quilômetros, né? Ele está a 36 mil quilômetros, bem longeão, né? Bem longeão mesmo. Mas não é tão longeão quanto a Lua, que está a 380 mil quilômetros, né? Então a Lua é 10 vezes mais longe do que o lugar onde estão esses satélites geoestacionários. Beleza? Para você ter uma ideia, a Estação Espacial Internacional ela está bem pertinho da Terra, bem pertinho mesmo. A altura dela é 400 quilômetros. É bem pertinho, né, da superfície. E já o satélite geoestacionário não, está longeão, né? E essa região é muito interessante para telecomunicações, porque tu bota uma antena apontada para um satélite desse, você não precisa mexer na antena. E aí ela fica o tempo inteiro se comunicando lá e mandando informações de um lado para o outro no planeta. Então, uma coisa que é muito comum com a análise de terceira lei de Kepler, né, tirando problemas aí artificiais, um certo planeta em volta de uma certa estrela tem um período que é não sei o que, ele vai botar uns numerozinhos e vai botar você para brincar com esses números, né? É isso. Mas, por exemplo, satélites geoestacionários são temáticas interessantes. Né? A própria estação espacial, de quanto em quanto tempo a estação espacial vai passar aqui diante dos nossos olhos. Né? Ter essa informação é saber a terceira lei de Kepler. A partir da terceira lei de Kepler, a gente consegue tirar essa conclusão sobre a estação espacial internacional. A gente consegue tirar a conclusão sobre satélites usados na constelação GPS, que todo mundo usa tanto. A gente consegue saber a velocidade dos corpos que estão orbitando o planeta Terra. Né? E aí todas essas informações também são muito úteis caso você vá lançar algo para fora da Terra, porque na hora que as coisas saem da Terra, elas vão estar sujeitas aí à força gravitacional terrestre. E essa força vai obedecer às leis de Kepler, e ela vai obedecer especialmente à lei da gravitação de Isaac Newton. Né? Então, essa breve demonstração que eu coloquei aqui é mais para ilustrar e te mostrar que a coisa não caiu do céu e te dar uma linha histórica, mostrando como foi que fizeram essas fórmulas aqui fazer sentido. E para a gente responder problemas com as leis de Kepler, vamos seguir a mesma linha de antes, em que a gente pega uns exemplos-chave e usa os exemplos como base para solucionar os problemas. Diferentemente do que a gente fez lá com as leis de Newton, que a gente foi no detalhe, pontinho por pontinho, coisinha por coisinha, no detalhe mesmo ali, bem minucioso. Aqui não. Aqui a gente consegue de uma maneira superficial contemplar todas as situações possíveis, porque elas são raras e elas vão aparecer, né, com coisas muito parecidas de um ano para outro. Beleza? Então, dito isso, agradeço de novo a atenção, sucesso e vamos para a próxima. Até mais.